Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Bom, você costuma ficar cansado, sem fôlego e a notar os seus batimentos cardíacos? Talvez os seus amigos já tenham comentado que você anda mais pálido. Se a resposta for sim, então você pode estar com anemia por deficiência de ferro, o distúrbio nutricional mais comum do planeta. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a anemia afeta cerca de 30% da população mundial, ou seja, 3 a cada 10 pessoas. As crianças, mulheres grávidas, raparigas adolescentes são os que mais sofrem com a anemia. Portanto, fique atento ao nosso programa, pois hoje vamos conhecer os principais sinais e sintomas e aprender a prevenir a anemia. A anemia é quando nós temos uma diminuição das células dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina ou do hematócrito, que é um parâmetro que nós avaliamos ao nível do hemograma. Isto é, por definição, anemia. Em termos de sintomas, nós enquadramos de forma organizada em 3 grupos. Tem aquilo que nós dizemos sintomas gerais da anemia, tem os sintomas de anemia específica, porque temos vários tipos de anemia. Hoje, em princípio, vamos falar só da anemia ferropénica, que é por falta de ferro. E depois tem sintomas de descompensação da anemia. Então, é uma lista, é um espectro grande de sintomas que vão desde o cansaço, a fadiga, tonturas, dor de cabeça, a palidez na palma das mãos e dos pés, a palidez a nível das mucosas, da boca e dos olhos, até sintomas como alteração no apetite e alteração da coloração dos olhos, como o que nós chamamos de icterícia, que são os olhos amarelados. Depois tem aqueles sintomas como dor torácica, tem sintomas como palpitações, tem sintomas como falta de ar, e até sintomas mais de descompensação, que é os pés ficarem inchados, que nós dizemos edema dos membros inferiores. Portanto, falar dos sintomas no geral da anemia tem que ser enquadrar nestes 3 grupos. Mas aqueles sintomas comuns, quando o paciente diz que tem cansaço, tem falta de ar, tem tonturas, sente o coração a bater, estes são os sintomas mais comuns. Tem vários tipos de anemia e depende muito de qual é a causa desta anemia. A nossa fábrica, a medula, funciona como uma fábrica e há necessidade de matéria-prima. E um dos tipos de matéria-prima para produzir os glóbulos vermelhos, a hemoglobina, é o ferro. Então, sempre que nós tivermos falta desta matéria-prima, por várias razões, o organismo eventualmente vai ficar numa situação de déficit e depois desenvolver uma anemia porque há falta de ferro e não há produção das células vermelhas. É importante perceber que para nós termos falta de ferro ou temos déficit de ingestão, para aqueles grupos que têm dificuldade em ter a alimentação. No nosso país, atualmente já se diz que não é um grande problema, porque temos as 3 refeições, que todo mundo diz que temos as 3 refeições, mas em países que têm este problema de ingestão, estes grupos que não têm acesso à alimentação têm o risco de desenvolver anemia ferropénica. Os doentes que estão no contexto de crescimento, as crianças, as mulheres grávidas, porque há uma necessidade aumentada de ferro, porque a mulher grávida está a gerar uma outra vida que precisa de ferro. A mulher, num contexto de amamentação, também precisa por causa do leite. Então, estes grupos aumentam o risco de ter déficit de ferro e é necessário fazer uma reposição para evitar que esta paciente ou que este grupo evolua para a anemia por falta de ferro.
O diagnóstico nós colocamos em dois contextos: exames para ter certeza que o doente tem falta de ferro, depois exames para perceber porque é que o doente tem falta de ferro. Sempre começamos com um hemograma e é importante referir, por isso é que nós dizemos que os doentes têm de fazer check-up pelo menos uma vez por ano, porque nós precisamos de perceber que o doente tem anemia antes de ter as complicações, antes de ter os sintomas. E nós conseguimos perceber isso através de um exame que nós chamamos de hemograma. O hemograma vai nos dar aqueles 3 parâmetros de definição da anemia. Vai nos dizer qual é o valor dos glóbulos vermelhos, vai nos dizer qual é o valor do hematócrito e vai nos dizer qual é o valor da hemoglobina. Eu sei que para o público geral a anemia é hemoglobina, mas tem estes 3 parâmetros. Depois temos os exames específicos de confirmação, que nós chamamos de cinética de ferro, que é basicamente perceber qual é a quantidade de ferro que tem no organismo. E para isso eu não vou entrar em detalhes, englobamos os 4 exames num grupo e dizemos que é estudo de ferro ou cinética de ferro. Estes são os exames para a confirmação. Depois temos os exames para perceber qual é a causa. Se tiver déficit de ingestão, em princípio não precisa fazer nenhum exame, nós chamamos de história clínica, que é perguntar ao doente em termos de alimentação, se tem acesso aos alimentos ricos em ferro ou não, que em princípio a nossa colega nutricionista vai falar com detalhes. Depois tem os exames porque o paciente pode ter acesso aos alimentos com ferro, mas o seu organismo não ter condições de absorver este ferro. E isto nós precisamos avaliar com um exame que se chama endoscopia, que é feito pelos colegas da gastro, que eles colocam um tubo para ver como é que está a mucosa do estômago e para ver como é que está a mucosa do intestino, onde se faz a absorção. Se tiver alguma alteração nesse contexto, por mais que nós tenhamos uma ingestão adequada, não é absorvido. E depois tem o componente que é aumento de perdas, por exemplo, que é o comum nas mulheres em idade fértil, que é a menstruação. Algumas dessas mulheres têm o período ou fluxo abundante e isto vai criar um déficit de ferro por causa do aumento de perdas. Então, nestas mulheres, ou temos que reduzir este fluxo, e aí precisamos do apoio dos colegas da ginecologia, ou temos que aumentar o aporte de ferro, que é quando nós falamos de reposição de ferro. Depois, na idade adulta, mais nos idosos, por causa da patologia tumoral, por causa do cancro, que é muito comum no nosso país, tem aqueles pacientes que têm cancro com alterações no trato gastrointestinal. E este cancro vai fazer com que diminua a absorção do ferro e vai fazer com que aumente a perda do ferro ao nível das fezes. Então são estes 3 componentes que nós temos que avaliar sempre. Não esquecendo aquele componente de aumento de necessidades, mas no contexto fisiológico. O tratamento depende muito de que fase nós fazemos o diagnóstico. O ideal é encontrar o paciente numa fase inicial sem sintomas de descompensação. Quando o paciente já tem sintomas de descompensação, é necessário fazer a transfusão, porque o paciente já chega com os valores muito baixos de hemoglobina, de hematócrito e de glóbulos vermelhos. E aí é necessário fazer a transfusão, que nós já falamos a necessidade de melhorar os dadores, mas quando nós fazemos o diagnóstico do doente num contexto já de descompensação é porque falhou, porque o ideal é fazer o diagnóstico antes de estar na fase de descompensação. Se o paciente não estiver na fase de descompensação, que é o ideal, nós fazemos a reposição de ferro e podemos fazer a reposição de ferro de 2 maneiras. Tem aquilo que nós falamos de reposição oral, normalmente com comprimidos, e temos a reposição parenteral, que pode ser direto na veia ou de forma intramuscular, que é uma pica. Dependendo dos parâmetros do estudo do ferro, dependendo da hemoglobina, dependendo da causa desta anemia por falta de ferro, nós vamos decidir, nós e o
doente, porque sempre as decisões são de acordo. Nós explicamos ao doente os riscos e os benefícios e o doente, a partir da explicação, decide qual é a melhor maneira de fazer a reposição de ferro. A ideia é sempre de prevenção. Em medicina, a ideia é sempre de prevenção, por isso é que nós temos aqueles programas de saúde materno que já faz a reposição de ferro nas mulheres grávidas. É uma maneira de prevenir que esta mulher evolua para uma ferropenia, para uma falta de ferro. Nas crianças, os cereais, em alguns países são reforçados. Nós temos a sorte de ter muitos alimentos com ferro e nós podemos usar estes alimentos para repor o ferro. Nós temos a disponibilidade da carne através do gado, nós temos disponibilidade de folhas verdes escuras, que são as nossas nhanganas, as cacanas, a moringa, que também tem quantidade de ferro. Então, se nós tivermos uma alimentação balanceada, isto vai eliminar as chances de ter déficit de ferro por causa de déficit de ingestão. Agora, aqueles pacientes que têm situações de alteração de absorção, é necessário fazer-se o diagnóstico precoce dessa alteração e fazer-se o controle desta alteração. Por exemplo, se o paciente tem alguma patologia tumoral ao nível do trato gastrointestinal, se nós corrigirmos esta causa, o paciente vai evoluir sem anemia por falta de ferro. As mulheres grávidas, se nós conseguirmos controlar o fluxo menstrual, também vamos eliminar este risco de falta de ferro. Portanto, depende muito de qual é a causa da falta de ferro e nós temos que trabalhar nesse sentido, de tentar melhorar a causa da falta de ferro. E é com base nisso que nós evitamos que o paciente primeiro apresente-se com falta de ferro com anemia ligeira e também que se apresente com falta de ferro com anemia já com sintomas de descompensação, que é a anemia grave. E um dos sintomas que até acho que é bastante comum nas mulheres grávidas é este apetite por comer coisas estranhas que não são alimentos. Nós vemos as mulheres a comer gelo, vemos as mulheres a comer terra. Esta alteração em relação aos hábitos alimentares também é um indício de falta de ferro. Na verdade, é um sintoma muito específico de falta de ferro, mesmo antes de ter anemia. Então, quando começa a ter estes hábitos, é importante dirigir-se a uma unidade sanitária, fazer um hemograma e, a partir do hemograma, ver se realmente está num contexto de anemia, pedir um estudo de ferro para depois ver se está num contexto de falta de ferro, porque estes sintomas são aquilo que nós dizemos, sintomas específicos de falta de ferro. Pois bem, tal como explicou o médico, a anemia é a condição na qual há baixa concentração de hemoglobina no sangue, o que significa que menos oxigênio chega às células e os sintomas desta condição podem afetar o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar da anemia por deficiência de ferro, o distúrbio nutricional mais comum do mundo. De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde, INS, em Moçambique, cerca de 50% das mulheres em idade fértil sofrem com anemia por deficiência de ferro. Segundo a OMS, as crianças, as mulheres grávidas e as raparigas adolescentes são os que mais sofrem com esta condição. Portanto, vamos dar oportunidade aos nossos telespectadores para que coloquem as suas dúvidas e perguntas sobre este tema na rubrica Saiba Mais. Vamos acompanhar. Olá, doutor. Sou Dulce Antônio. Gostaria de saber se a anemia é sempre sinal de má alimentação? Olá, boa tarde. Bom, a anemia não é necessariamente sinal de má alimentação.
O que nós temos é aquilo que se diz anemia carencial. E neste contexto é normalmente por déficit de ingestão. Pode ser por déficit de ingestão, mas temos vários outros tipos de anemia que não estão relacionadas com a alimentação. Olá, doutor. Aqui Kainara Mavi. Gostaria de saber quando é que a suplementação é indicada? Em princípio, a suplementação é indicada nas mulheres grávidas, nas mulheres em amamentação e nas crianças em fase de crescimento. Olá, doutor. Meu nome é Esmeralda Maria. Gostaria de saber por que as mulheres, principalmente as adolescentes, são mais afetadas pela anemia. Olá, boa tarde. Bom, as adolescentes entram em dois grupos. Elas estão naquela fase de crescimento, que aumenta as necessidades e começam a ter a menstruação. Então, aumenta as necessidades pelo momento de crescimento e a diminuição das reservas por causa da menstruação, por causa das perdas. Portanto, as mulheres adolescentes estão neste contexto. Olá, doutor. Meu nome é Marta Azevedo. É verdade que a anemia reduz a capacidade de aprendizado? Olá. Sim, é verdade, e é um dos sintomas na idade pediátrica que nós temos que ter atenção quando nós vemos as nossas crianças com alguma dificuldade. Como já tinha referido durante a entrevista, o ferro é necessário para a produção de energia e é necessário para a produção dos glóbulos vermelhos que vão transportar oxigênio. Portanto, se nós não tivermos energia, se nós não tivermos oxigênio, o nosso cérebro vai funcionar com limitações. Portanto, é necessário avaliar as nossas crianças em casa, que também pode ser um sintoma da anemia. Boa tarde, doutor. Sempre que alguém tem anemia, recomendam o consumo da beterraba. Eu gostaria de saber se realmente a beterraba é a melhor fonte de ferro para a melhoria da anemia. Bom, primeiro, para recomendar o consumo de beterraba, temos que ter certeza que é por falta de ferro, porque se tiver uma anemia por outra causa, a beterraba não vai melhorar muito. Em relação à fonte de ferro, nós separamos e a melhor fonte de ferro é aquela que nós dizemos de origem animal. O fígado, as carnes vermelhas, mas assumo que a nossa nutricionista vai falar com detalhes em relação a isso. Olá, doutora. Guilherância Paruque. Gostaria de saber se as frutas ricas em vitamina C podem melhorar a absorção do ferro? Boa tarde. Sim, é verdade. Por isso é que quando nós estamos a fazer a reposição de ferro de forma oral, recomendamos que os pacientes tomem o ferro oral associado ao sumo de laranja, sumo de tangerina, que são ricos em vitamina C, porque isto melhora a absorção. E nós temos a sorte de estar num país com disponibilidade destas frutas e de forma barata. Caso não tenha acesso, nós também, quando fazemos a reposição de ferro, associamos a vitamina C, porque também ajuda a absorção. Bom, tal como explicou o médico hematologista, o tratamento da anemia por deficiência de ferro deve ocorrer com a oferta deste nutriente. É necessário também tratar o problema que levou a esta deficiência e o principal de todos os aspectos, fazer ajustes na alimentação. Portanto, vamos a seguir ter dicas nutricionais para o tratamento e prevenção da anemia por deficiência de ferro. Os alimentos que nós devemos consumir para evitar a anemia por deficiência de ferro têm que ser carnes vermelhas e vegetais e leguminosas. Falo das carnes vermelhas, falo da carne bovina, carne caprina, carne ovina. E os vegetais, falo dos vegetais mais escuros, como por exemplo a couve, a folha da batata doce, a nhangana. Para as leguminosas podemos olhar para a beterraba e também para a castanha,
para o amendoim. E sem esquecer o feijão. O feijão pode vir a ser este feijão que nós encontramos em vários locais e também pode ser a ervilha, entre outros. Mas nós não podemos juntar alimentos na nossa refeição, alimentos ricos em ferro e alimentos ricos em cálcio. Porque ali vai haver uma competitividade, né? Por quê? Porque tanto o ferro, tanto o cálcio têm as mesmas propriedades. Então, no organismo, muitas das vezes o cálcio, é que acaba ganhando em relação ao ferro. Por isso que sempre devemos dividir, né? Se formos a consumir alimentos ricos em ferro, não vamos consumir alimentos ricos em cálcio, como por exemplo o leite e alguns derivados das carnes. Os cítricos ajudam sim na absorção do ferro, de tal forma que sempre que nós formos a consumir alimentos, né, os vegetais ricos em ferro, devemos consumir também algumas frutas cítricas ou alimentos cítricos. Por quê? Porque isso vai ajudar na sua absorção. E quanto às frutas, né, ricas em vitamina C, que são os cítricos, estamos a falar da laranja, estamos a falar mesmo do limão. Essas são as frutas que sempre devemos meter na nossa alimentação. O ideal das refeições tem que ser 5 a 6, isto é, 3 refeições principais e 2 ou a 3 refeições que não são principais. Estamos a falar do pequeno almoço, podemos fazer um lanche no meio da manhã. Estamos a falar do almoço e depois vamos fazer um lanche durante a tarde. Estamos a falar do jantar. Para aquelas pessoas que dormem mais tarde, podem sim vir a fazer a ceia, mas para aquelas pessoas que geralmente dormem cedo, podem vir a não fazer a ceia. A importância de cumprir todas essas refeições é que a pessoa não terá falta de nenhum nutriente. E se eu costumo saltar as minhas refeições, basicamente eu terei falta de algum nutriente e não vou satisfazer o meu organismo. A consequência de trocar os alimentos, né, naturais, digamos, por ideais, por alimentos industrializados, é que pode vir a provocar diversas complicações. Como, por exemplo, nós sabemos que precisamos dos alimentos, né? Isso de todos os grupos de alimentos, vamos falar de carboidratos, proteínas e lípidos, e trocando por alimentos industrializados que não são benéficos, isso pode fazer mal à nossa saúde. Para além de provocar também a anemia, pode vir a provocar a diabetes, a hipertensão e também, entre outros. As recomendações que eu deixo primeiro para as mulheres grávidas, né, porque elas são mais vulneráveis a ter a falta do ferro no organismo, sim, que consumam bastante alimentos ricos em ferro, para falar do feijão, porque muitas das vezes temos em conta, falam por aí que a mulher grávida não pode comer feijão. Isso não é verdade. E feijão é um dos alimentos ricos em ferro. Então a mulher grávida deve cumprir todas essas refeições que são benéficas. E também para as crianças que se encontram, a minha recomendação, né, para as crianças, isto é dos 2 anos aos 0 anos. Essas crianças são mais vulneráveis também a ter falta do ferro. Pais em casa, devemos sempre na nossa alimentação, na alimentação da criança, dar alimentos ricos em ferro. E também para mulheres na fase da amamentação também é importante, porque tudo aquilo que a mulher come passa para o bebê. E se a mulher não consome alimentos ricos em ferro, basicamente o bebê terá deficiência de ferro, porque está a amamentar. E também para adolescentes que por muitas vezes costumam trocar os alimentos, preferem mais pet foods, alimentos industrializados, em relação aos alimentos naturais, né? Devemos olhar para esse ponto, consomam a maior parte de alimentos naturais, e olhamos também para os idosos, porque os idosos estão numa fase onde tem deficiência de vários nutrientes. Então, esses idosos devem procurar também ter uma alimentação balanceada para ajudar. E para a população geral, né? Claro, toquei mais nos grupos mais vulneráveis, mas não quer dizer que
a população no geral não possa ter deficiência de ferro. Deve sim sempre procurar comer alimentos ricos em ferro. Aqueles alimentos que eu falei no início, eu falei das carnes vermelhas, eu falei das leguminosas e de alguns vegetais com folhas mais escuras. Há vários fatores que podem levar à anemia por deficiência de ferro. Portanto, torna-se extremamente importante procurar pelo diagnóstico e tratamento adequado. Procurar a unidade sanitária mais próxima no caso de apresentar algum sintoma da anemia, pois o médico vai poder lhe ajudar. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. E não se esqueça, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.